pessoal, o meu grupo é composto por mim, Laina, pela Gabriele, pela Yasmin, Maria Islane, Silvana e Daiane da Silva. Nós ficamos com o tema 3, reações de eliminação. As reações de eliminação, elas são aquelas onde ocorre a eliminação, como o próprio nome já diz, de átomos ou de grupos de átomos de uma molécula. Num processo inverso, as reações de adição. As principais desse tipo ocorrem pela perda de dois átomos ou de grupos adjacentes que formam uma ligação dupla na molécula após essa perda. Aqui nesse exemplo que eu trouxe para vocês, claramente ocorre uma reação de eliminação, porque a gente tem aqui no reagente o álcool e no produto a gente tem um alceno e uma molécula de água. O grupo do OH, que é o álcool, que estava ligado ao carbono 2, interagiu com o hidrogênio do carbono 2, formando assim uma molécula de água. Para os carbonos 1 e 2, para que os dois carbonos não ficassem sem uma ligação, após a saída do álcool e do hidrogênio do carbono 2, foi criada uma ligação π, que é exatamente essa ligação dupla. Só por esse processo de mudança já tem como a gente perceber que ocorreu uma reação de eliminação. As principais reações de eliminação são a eliminação de hidrogênio ou desidrogenação, a eliminação de halogênios ou dehalogenação, a eliminação de água ou desidratação e a eliminação de halogenidretos ou desidrohalogenação. Essas 4 reações de eliminação vão ser explicadas mais à frente pelas minhas colegas, juntamente com os exemplos de cada um. As reações de eliminação podem ainda ocorrer 2 vezes na mesma molécula, causando assim a formação de 2 ligações duplas ou uma ligação tripla. Como exemplo aqui, nessa primeira molécula, a gente tem a eliminação de 2 moléculas de hidrogênio e 2 moléculas de bromo, que vão formar mais à frente 2 moléculas de ácido bromídrico, ou seja, foram retiradas 2 moléculas. E no produto foi formada uma ligação tripla. Já na de baixo a gente tem a eliminação aí de 2 hidrogênios, onde vai formar 2 moléculas de gás hidrogênio no produto e 2 ligações duplas na molécula. A reação de eliminação também pode ocorrer se esses átomos estiverem mais afastados um do outro, não necessariamente, como no exemplo anterior, eles precisam estar próximos, na cadeia carbônica, no caso. O que vai dar origem, quando eles estiverem afastados, a um composto cíclico. Ou seja, vocês perceberem aqui nessa molécula, a gente tem 2 átomos de bromo. Eles não estão ligados, consequentemente, um está no início e o outro está no final, podemos dizer assim, da molécula. Mas o outro composto que está do lado. Quando essas 2 moléculas de bromo são retiradas da cadeia carbônica, consequentemente é formado o composto cíclico, como está demonstrando no produto, e os 2 átomos de bromo saíram da cadeia carbônica. E o resto do conteúdo, a parte mais detalhada de cada tipo de reação de eliminação, será citado mais à frente pelas minhas colegas. Oi pessoal, hoje eu vou falar um pouco sobre um dos tipos de reação de eliminação. Essa reação é a reação de desidrogenação ou eliminação do hidrogênio. Para que ocorra a desidrogenação de uma molécula, usamos o calor como catalisador. E a gente tem que lembrar que para cada tipo de reação de eliminação existe um catalisador específico. No caso desse tipo de reação de eliminação, o calor vai ser o catalisador. Nesse tipo de reação, nós temos que a molécula inicial, que é um alcano, que é um hidrocarboneto que só contém ligações simples, que após o processo ele vai tornar-se um alceno, um hidrocarboneto
com ligação dupla, ou seja, um hidrocarboneto insaturado. Nesse exemplo aqui, dessa molécula aqui, a gente tem a molécula inicial do etano, que é um hidrocarboneto, que só tem ligações simples. E a gente vê que tem duas ligações aqui de hidrogênio. Aí ele vai sofrer o aquecimento, ou seja, o calor, né? Como vai ter o calor como catalisador. E logo após vai ter a quebra das moléculas, né? A quebra das ligações de hidrogênio, que vai resultar em elétrons livres. E como produto, a gente vai ter uma molécula com a função de alceno, porque ela vai gerar ligação dupla, né? Essa molécula vai se tornar o eteno. E também vai ser formado o hidrogênio molecular, o H2, ou seja, o gás hidrogênio. É basicamente esse o processo. A gente tem primeiro o calor como catalisador, né? A gente tem que observar que tipo de catalisador que vai ser usado nessa reação, é o calor. A gente vai ter uma molécula inicial, que é o etano, com a função alcano, ou seja, só ligações simples, que depois vai ser quebrado as ligações de hidrogênio, gerando elétrons livres, que daí vai ter o produto como outra molécula diferente. Nesse caso aqui vai gerar o eteno, com função alceno, porque vai ser geradas as ligações, né, a ligação dupla, mais o hidrogênio molecular, que é o gás hidrogênio. Bem, pessoal, agora iremos conhecer um pouco sobre as reações de halogenação. A halogenação é uma reação orgânica de substituição em que um ou mais átomos de hidrogênio do composto orgânico é substituído por um halogênio, certo? Geralmente é substituído pelo cloro ou bromo. As reações de halogenação são um tipo de reação orgânica de substituição, certo? Como eu já tinha citado anteriormente. Isto é, aquelas em que um átomo ou grupos de átomos são substituídos por outros átomos ou grupos de átomos de outra molécula orgânica. Geralmente, esse tipo de reação se processa com alcanos e hidrocarbonetos aromáticos, o benzeno e seus derivados. A halogenação ocorre quando temos a substituição de um átomo de hidrogênio por um halogênio, como eu já falei no início também. É bom lembrar que os halogênios são o grupo ou família 17 da tabela periódica. Agora vamos ver o primeiro exemplo, certo? Aqui temos um carbono que está fazendo suas 4 ligações e não tem elétrons sobrando, pois está compartilhando os 4 que ele tem com os hidrogênios, ou seja, ele é o eletrofilo. Temos um bromo que tem 6 elétrons sobrando, um está sendo compartilhado com outro bromo, logo ele é nucleofilo. Os elétrons que estão extra no bromo irão atacar o carbono e fazer uma ligação com ele, certo? Como o carbono faz no máximo 4 ligações, ele rompe uma de suas ligações com o hidrogênio e faz uma nova ligação com o bromo. O hidrogênio que sobrou procura alguém para se ligar e se encontra com o outro bromo, que também foi abandonado. Assim eles formam o ácido bromídrico, que é o HBr, certo? Agora, pessoal, vamos conhecer um pouco da halogenação por substituição, certo? Quando um alcano ou aromático reage com uma molécula de halogênio, ocorre a denominada reação de substituição, pois apenas um dos átomos da molécula halogênia se liga à molécula orgânica. Assim, um hidrogênio migra e um haleto de hidrogênio é formado como produto. Vamos observar o exemplo da bromação de uma molécula de propano, que temos aí abaixo, né, na imagem mostrada. Como pode ser visto,
Dois produtos diferentes, ou seja, isômeros, podem ser obtidos. Entretanto, pode-se inferir que a segunda forma é a mais abundante, pois é obtido experimentalmente que há aumento da tendência do hidrogênio ser substituído quando há o aumento do número de ligações saturadas de um átomo de carbono, certo? Assim, um hidrogênio ligado a um carbono terciário tem maior possibilidade de ser substituído por um halogênio em relação a um hidrogênio de carbono secundário ou primário da mesma molécula. Agora vamos conhecer a halogenação por adição. As reações de adição se baseiam em adicionar moléculas em uma molécula orgânica já existente. Com essa informação, você pensou, mas como vamos adicionar novas moléculas em moléculas orgânicas se todas elas já estão fazendo suas ligações? Bem, por exemplo, é difícil adicionar moléculas em hidrocarbonetos, certo? Porque ele já tem as ligações fechadinhas e se fôssemos adicionar um novo átomo, teríamos que tirar o outro e se caracteriza como uma reação de substituição e não de adição, né? Bem, o pensamento é bem esse. A questão-chave nas reações de adição é que, para elas acontecerem, temos que obrigatoriamente fazer uma ligação dupla ou tripla, também chamadas de insaturações. Nesse caso, essas ligações são rompidas e novas podem ser substituídas no lugar. Então, a halogenação nada mais é do que adicionar halogênios. No exemplo abaixo, podemos observar como funcionam as reações de adição com ligações triplas. Bem, neste caso, temos primeiro a quebra da ligação tripla em dupla e depois da dupla em simples. Temos que notar também que há o 2H2 envolvidos na reação. Se fossem apenas um, teríamos apenas a conversão da tripla em dupla. Olá a todos, meu nome é Daiane. Eu irei dar continuidade ao tema que a minha equipe está abordando, que é reação de eliminação, só que eu irei abordar o subtema reação de desidratação. As reações orgânicas de desidratação são processos de formação de substâncias, compostos esses como os alcenos, os éteres e ésteres, a partir da perda de água. Bom, como que isso pode ocorrer? Para que isso possa acontecer, essa reação de eliminação, será retirada dessa reação a água, utilizando-se assim um sistema com uma temperatura que pode variar de 140 graus a 170 graus Celsius. Essa variação pode ocorrer de acordo com o tipo de reação. Utiliza-se um desidrante, que no caso mais utilizado é o ácido sulfúrico, certo? E durante o decorrer desses slides, nós estudaremos sobre alguns tipos de reação de desidratação, os mais comuns, no caso os alcoóis e os carboxílicos. Desidratação de alcoóis. A desidratação de álcoois é o tipo mais comum de reação de eliminação por desidratação. Ocorre com a retirada de uma molécula de água, que pode ser de origem intra- ou intermolecular, formando assim um alceno ou um éter, certo? Os alcoóis eles sofrem essa desidratação em meio do ácido sulfúrico concentrado, como já foi dito, que age como um desidrante. E para que isso aconteça, ocorre de duas formas, como já foi dito, que são os tipos de desidratação dos álcoois, que é o intramolecular, que é quando a reação ela ocorre na própria molécula de álcool, certo? Eu trouxe esse composto para que a gente possa ter uma ideia de como ocorre essa desidratação por meio intramolecular. No caso, o composto é o butano 2-ol, certo? A desidratação dos álcools segue a regra de Zaitsev, ou seja, elimina-se a hidroxila e o hidrogênio do carbono vizinho ao carbono da hidroxila, no caso menos hidrogenado, como a setinha está apontando.
e o desidratante utilizado foi o ácido sulfúrico na temperatura de 170 graus Celsius, originando assim o composto buteno e tendo essa eliminação da água, que é o H2O. A desidratação através da forma intermolecular. Quando há essa reação, se dá entre duas moléculas de álcool, certo? Eu trouxe mais essa representação de dois álcools, certo? Reagindo a uma temperatura de 140 graus Celsius com o desidrante do ácido sulfúrico e originando assim um éter, eliminando a água. Quando a reação se dá entre duas moléculas de álcool, que é bastante importante para a produção dos éteres, essa última reação, no caso essa intermolecular, ela é mais comum para álcoois primários. Os álcoois secundários e principalmente os terciários tendem a desidratar-se intramolecularmente, dando origem aos alcenos. Nós iremos dar início agora à desidratação de ácidos carboxílicos, que é a interação de duas moléculas iguais ou diferentes. A hidroxila de uma liga-se ao hidrogênio da outra para formar assim uma molécula de água que será eliminada, certo? Eu trouxe essa figura desses ácidos, certo? Tendo essa reação, que no caso o que está sendo utilizado como desidrante é o pentóxido de fósforo, com uma temperatura que pode ser equivalente a 140 graus Celsius ou 170 graus, formando assim um anidrido ácido e eliminando a água. Nessa segunda representação, nós temos ácido dicarboxílico, certo? Também sofrendo uma reação a uma temperatura que pode ser equivalente a 140 graus Celsius, utilizando também o desidrante, que é o pentóxido de fósforo, certo? E lembrando que os ácidos dicarboxílicos, eles se desidratam com maior facilidade e a gente, nessa desidratação, pode obter um anidrido cíclico. Espero que vocês possam ter compreendido um pouco mais sobre esse subtema, que é a reação de desidratação. Olá, meu nome é Silvana e eu vou dar continuidade falando sobre a reações com halogenidretos. Nessas reações, nós vamos ter a adição com halogenidretos, onde elas ocorrem após a quebra de ligações sigma ou pi e obedecem à regra de Markovnikov. A respeito da regra de Markovnikov, eu irei explicar mais à frente com um exemplo. Nas reações de adição com halogenidretos, elas são as reações em que dois reagentes, um orgânico e um inorgânico, formam um produto orgânico com a adição dos átomos do inorgânico no orgânico. Aqui nós temos um mecanismo de adição, onde, assim como toda reação de adição, na adição com halogenidretos, inicialmente ocorre o rompimento de uma ou mais ligações π, no caso de alcenos, alcinos, alcadinos e ciclenos, ou uma ligação sigma, no caso de ciclanos. Vale ressaltar que nos ciclanos a quebra da ligação sigma para adição ela ocorre sempre de preferência entre o carbono secundário e o terciário, por ser uma área de maior estabilidade na ligação. Aqui nós vemos o rompimento de ligação por um alceno. Para efetuar essa reação, quebra-se a ligação sigma entre o átomo de hidrogênio e o átomo de halogênio do halogenidreto. Esse rompimento faz com que surja uma valência livre nesses dois átomos, como mostrado na figura. A adição do hidrogênio e do halogênio no composto orgânico, ela obedece à regra de Markovnikov, a qual afirma que o carbono mais hidrogenado deve receber o hidrogênio e o carbono menos hidrogenado deve receber o halogênio. Na figura nós temos a representação da adição de hidrogênio
e halogênio no hidrocarboneto. Levando mais a fundo a regra de Markovnikov, essa regra ela é muito importante, já que ela fala onde os hidrogênios das reações de adição vão entrar. Nos exemplos que vimos acima, nós utilizamos a molécula de eteno. Ela é simétrica, um lado igual ao outro, e por isso, tanto faz onde o hidrogênio vai entrar. Mas Markovnikov ele percebeu nos seus estudos que se utilizarmos os alcenos, que não são simétricos, o hidrogênio sempre mesmo vai para um carbono específico. E a regra é clara, né? O hidrogênio sempre vai para um carbono com maior quantidade de hidrogênio. Pessoal, meu nome é Maria Islane e eu irei explicar aqui alguns exercícios de reações de eliminação. Então, vamos lá. Então, nesse primeiro exercício, está pedindo para a gente analisar a reação orgânica abaixo. Então, se a gente observar bem, a gente tem aqui o zinco, onde ele está se ligando aqui aos 2 átomos de cloro, tá? Tem esse e esse outro, formando aqui esse ZnCl2. E assim, a gente cria aí uma ligação dupla. Aqui, ó. Então, pessoal, dá para ver, né, que a cadeia carbônica, ela tá perdendo átomos. E se ela está perdendo átomos, então ela é uma reação de eliminação. Como o nome já diz, ela está perdendo átomos. Então, de cara, a gente vê aí que ela forma uma reação de eliminação, né, que tá na letra C. Então, agora partindo para um outro exercício. O que diz o enunciado? Para sintetizar o 2,3-diclorobutano, um químico utilizou o gás cloro com um dos reagentes. Nesse caso específico, o segundo reagente necessário à síntese foi o... Então, gente, de acordo com a questão, a gente tem um composto chamado X, que ele vai reagir com o Cl2 e dessa forma formar o 2,3-diclorobutano, né, que é esse cara bem aqui, que eu estou escrevendo. Então, eu quero descobrir quem é esse X. E para a gente descobrir isso, a gente precisa fazer essa reação ao contrário. Então, devemos fazer a eliminação desses 2 átomos de cloro bem aqui. Então, vamos lá. Então, como seria a deshalogenação desse cara aqui? Então, primeiramente, a gente vai pegar os 2 cloros e vai colocar para reagir com o zinco na presença de álcool. E o que vai rolar aqui? Então, esse zinco aqui vai se ligar aos 2 cloros e esses 2 cloros vão ser eliminados. E vamos formar, então, o ZnCl2. Então, o que vai sobrar é isso bem aqui, que é o 1, 2, 3, 4. Como esse carbono e esse outro estão sozinhos, eles vão dar a mão e criar uma ligação π. Então, esse é o nosso composto X, que é o composto que vai reagir com o Cl2 para formar o 2,3-diclorobutano. Então, numerando esse composto, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, que fica com o prefixo but. A dupla está entre o 2 e o 3, então fica -2, -N, porque tem uma ligação dupla, e O, porque é um hidrocarboneto. Então, fica but2eno, que é a resposta certa, a letra A. Então, partindo para outro enunciado. Temos, então, dentre as reações que podem ocorrer com o etanol, está a reação de eliminação intramolecular. Nela, o produto orgânico formado é... Pessoal, a gente está falando do etanol. Então, a gente escreve da seguinte maneira. CH2H, CH2OH. Então, esse cara aí que vocês estão vendo é o etanol. Então, a questão está pedindo para a gente fazer a desidratação intramolecular. Uma eliminação intramolecular, né? Então, o que vai rolar? Então, quando fazemos a desidratação intramolecular, dentro de uma molécula de um álcool, a gente precisa de um agente desidratante, onde o mais usado, né, o mais famoso é o ácido sulfúrico. E a temperatura deve estar em torno de 170 graus Celsius. Então, o que vai rolar é isso aqui. Então, nós vamos tirar a água, né, H2O,
Tirei aí H2O e vai sobrar o quê? Vai sobrar isso, o CH2 traço CH2, só que aí, dessa forma, cada carbono só está fazendo 3 ligações. Então, por isso, a criação da dupla para voltar a formar aí a tetravalência. Então, nesse caso, de uma eliminação intramolecular dentro de uma molécula, sem dúvidas vamos formar um alceno, né, que é a letra C.